Vocês viram que eu já estou aqui no nosso telão para o nosso cara a cara. Agora eu quero ver! Ai. Cara a cara, Flamengo e Bayern de Munique. Johnny gostou. Johnny já tá... Olha aí, ó. Essa aqui é dura, hein? Bira nessa aí também. Só tem... E eu? Opa! Só tem fera, hein? Vamos começar? Bora. Que pedreira. Ingrato pro Rossi, hein, Abel? O Rossi é um goleiraço. Melhor momento dele no Flamengo. Mas olha quem tá ao lado Aí dele. não dá, né? Johnny, Bote. vamos começar com você, amigo. Pra mim, Rossi ou Olha. Neuer? Pra mim, o Neuer é o maior goleiro da história, cara. Então, pra mim, fica muito complicado. Sou fã de carteirinha. É o bode, Neuer. Maior da história? Pra mim é, cara. Ele Ó. revolucionou a bola. Bira Leal, Rossi ou Neuer? Manuel Neuer. Eu não sei se o Neuer é o maior da história, mas assim, top no seu 5 top ele 3? é. Top 3, vai. Top 3 talvez. Ah, garoto. Então, Neuer, assim, é cruel essa comparação. O Felipe Luiz disse, depois do jogo contra o Chelsea, que existem uns 10 clubes europeus ali, que é uma elite da elite, que não dá pra comparar. Ele mesmo falou, com outro patamar dá. Eu acho que o Chelsea estava nesse outro patamar. O Bayern tá naquela elite da elite. Então, vai ser muito cruel esse cara a cara, tá? Vai ser muito cruel. Isso não quer dizer que o jogo vai ser uma lavada, assim. Porque o jogo é jogado. Mas Neuer. Eugênio. Ontem eu estava com os meus filhos no carro e um contou pro outro um meme. Que é um meme que tinha antigo, que é o torcedor do Flamengo falando assim, caramba, contra o Flamengo todo goleiro parece o Neuer. Agora não parece, agora é o Neuer. Só isso. Quais são os maiores da história, já que vocês citaram? Fiquei curioso aqui para vocês. Para você, Bira. Yashin tá nessa lista, Buffon tá Yashin, nessa o Aranha lista. Negra? Isso. Ele mesmo. Buffon tá na lista. Buffon e Neuer. Gordon Banks, talvez. Ele tá por aí, que mais? Eu tenho que pensar num quinto aí, mas é por aí. Eu Concorda, colocaria Johnny? Yashin, Buffon, que eu vi Buffon e Neuer e Dida. Aí, ó. Perfeito. Então já tá 1-0. Aí, 1-0 aqui no cara a cara. Vamos lá com Varela. Qual é a pronúncia certa? Leimer? Leimer. É austríaco, não é austríaco? Então é Leimer. Muito bem. Varela ou Leimer? Começando com Eugênio Leal. Talvez seja mais difícil, né? O Leimer não é exatamente um lateral, ele é um volante adaptado na lateral. E o Varela não é exatamente o titular do Flamengo, né? O titular, para mim, ainda é o Wesley. Não sei qual vai ser a opção do Felipe Luiz, mas por ser mais jogador da posição, eu vou apostar no Varela aí. Boa, um voto para Varela. O Leimer. Bira votou no Leimer. Johnny? Eu gostei dos argumentos do Eugênio, por ser um lateral de posição, e tá bem também, né? Vive um bom momento. Bem, tá atualmente ganhando a posição do Wesley, que vinha bem também. Eu vou dar um voto no Varela também. Olha aí, já está 1-1 aqui, amigo. Calma, Bel, não se empolga. 1-1. Eugênio vai começar agora, Eugênio. Léo Ortiz, que você falou que é o camisa 10 da zaga. Então bota ele aí. Aê! Olha! Gostei Tem Léo muito. Ortiz e Stanisic. Pelo Qual que é a confronto, nacionalidade? Pelo confronto, Croata. Abel, ele é Croata, croata. né? Pelo City, confronto né? dá jogo pro Léo Ortiz, sim. Se fosse contra o Tacho, seria mais complicado. Léo Ortiz. Bira? Léo Ortiz. Até acho que é um jogador que tem qualidade para já estar na Europa, acabou não estando melhor pro Flamengo. Já tira o print agora, Abel. Flamengo ganhando, o cara a cara, coisa linda. Tem rubro-negro, como meus amigos, por exemplo, Edu Ferrão, o Totô, todos lá na Barra da Tijuca, já estão gritando. Real Madrid não. Bayern, pode esperar. Calma, segura que isso aí deu uma zica. Foi ou não foi, Eugênio? Quê? Johnny, Léo Pereira e Jonathan, primeiro nome, não é? Jonathan tá. Aí complica. Eu vou votar no Jonathan Tah. Compor na zaga com o Léo Ortiz. Então tá. Então tá. Bira. Então tá. Então tá. Essa foi boa, hein? Eugênio Leal, Jonathan tá e Léo Pereira. Para sair da brincadeira, Jonathan. Aí. Ele não gostou do Jonathan. Não, eu ia fazer a brincadeira. Vocês se anteciparam. Você assim, não me deu a palavra antes. Não, Eu tive que fugir da O Jonathan brincadeira. é um baita zagueiro. O Jonathan é um baita zagueiro, entendeu? O Jonathan da nova geração. Exato. Seleção alemã, assim, entendeu? Jogador, né? Jogador de Jogador. Alexandro e Guerreiro. Começando com Bira Leal. Eu até acho que o Alexandro teve uma carreira sólida no futebol europeu, que não era respeitada o suficiente aqui no Brasil. Acho que agora, jogando mais de perto, as pessoas veem o valor dele. É bom, um bom lateral.
mas eu vou de Guerreiro. Já teve momentos melhores, mas eu ainda vou de Guerreiro. Eugênio, tá em dúvida? Também vou de Guerreiro. E eu também, Guerreiro. Ainda tá um patamar ainda. Vê se o Alexandre joga, né? Quem vinha jogando era o Ayrton Lucas. Mas contra o Bayern eu acho que ele vai de Alexandre, né? Mais defensivo, né? Bem mais. O Ayrton Lucas mais ofensivo, né? Sim. Característica eu iria de Alexandre. Plavovic, pelo Bayern de Munique, e Eric Pulgar, jogador da seleção chilena. Dá jogo, hein? Tá jogo? Diga lá, Johnny. De alguns confrontos aí que a gente vai ver alguma disparidade, Abel. O Pulgar tá jogando muito bem. Você não podia inverter, não? Bota assim, o Pulgar com o Kimmich e o Jorginho. Pra entrar Jorginho e Kimmich, ficar mais bonito. Quer inverter? Mas tem a ver com o posicionamento? Você é um volante. Sim, daí Sim. Então tá bom, vamos trocar. se vocês então. fecharem Bota Jorginho e Kimmich. É que assim, o Pulgar Eu e não o vou Pavlovic conseguir são mais trocar aqui. primeiros volantes, Sim, eu né? sei. Eu tô O tentando Pulgar fazer e o uma força Pavlovic são mais primeiros pra volantes. encaixar O o Jorginho e o Jorginho, Kimmich são mais segundos, Porque Jorginho e Kimmich vai ser sacanagem com o Jorginho. Se vocês toparem, eu tô com o Eugênio. Eu não Jorginho sei e se Kimmich cabe. formado ali. Por exemplo, vocês querem... Então, a dupla de volantes para vocês seria Jorginho e Kimmich. Isso, Jorginho tentando atuar mais como Será que primeiro dá? volante, o Kimmich Vamos ver, mais vamos Não, o ver. solto. Jorginho tá cansado de jogar como primeiro volante. Dá. Acho Pô, que dá. dá. Aí, Ah, pronto. pronto. Já demos um jeitinho. Tá feliz. Tem pra caber o Mengão. Temos aí. um jeitinho. Eugênio, você tá com moral, hein, Eugênio? Você conseguiu mudar até a configuração aqui. Não, porque o Jorginho já jogou várias vezes, ele não tá jogando no Flamengo. Mas é um jogador que a carreira dele é de 5. Não estamos inventando. Não, jogador invenção. de Chelsea, de Arsenal. De 5. O Pavlovic é bom volante, mas dá pra colocar Jorginho sim, assim, sem parecer que você tá inventando moda. Acho que não só Só um eu. jeitinho. Todo mundo gostou da sua sugestão, viu, Eugênio? Obrigado, Abel. Foi muito boa, Jorginho e Kimmich. Que fase de Eugênio Leal. Que fase de Jorginho e Kimmich. O Kimmich pode jogar o quê? De lateral? Lateral e volante. De Lateral e volante, volante. só ou mais? Mas ele é um dos melhores do mundo de lateral e de volante também. Ele é um dos melhores do mundo nas duas posições. Tem o Cada uma passe, delas. tem o passe na área. Que jogador, hein? É. Então seguimos aqui, amigos. Olice e Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Bira Leal. Olise. O Gerson é jogadoraço, mas assim, o Olise é sacanagem. Então, Olise. Olice, Eugênio Leal. Tô com Bira. Gerson também acho o Gerson jogador de bola, Bel, mas ainda não é da mesma prateleira do Olise, não. Que tá fazendo um baita mundial, inclusive. É assim, até são jogadores um pouco diferentes, né? Assim, acabou encaixando junto, porque o Gerson tem O jogado Gerson um tá pouco jogando mais mais aberto, tudo é. ofensivamente no Mas Flamengo. assim, até características bem diferentes, né? Bem Mais Bem atacante o Olice do que O o Olise Gerson, é mais né? ponta mesmo, né? É jovem, não é? Que idade? Sim. O Olise, Zeca aí. Me pegou. mais um da geração francesa. Rapaz, mas como? Apesar dele ser inglês de nascimento, mas defende a França. 23, pessoal me falou aqui. 20, eu achei que era mais jovem, que tinha os 20, 21, mas é jovem do mesmo jeito. Temos aqui o Miller, e quando eu falo do Miller, eu lembro dos eternos que a gente brincou. O eterno Paulo Baier, o eterno Roberto Dinamite, o eterno Miller. Faz quanto tempo que esse cara joga? E joga bola? Joga bola. Hein? Olha aí. E temos também Georgian de Arrascaeta. Começar com o Johnny agora. Hoje, Ih, aquela esse história, hoje aí já me deu medo. o Fala. Thomas Miller é um cracaço de bola, tem o nome eternizado. Só que hoje, assim, o Arrasca é mais importante pro Flamengo do que talvez o Miller seja pro Bayern, cara. É difícil. Não, mas Será que eu vou pensa dar assim, você vai ter que escolher um dos dois pro seu Vamos time. antecipar, porque ele tá com dúvida. Arrascaeta. Ó, Arrasca também. Ah, Boa, tem que gente. pensar Puxou no o hoje, não tô bonde. pensando nos 5 anos atrás, nos 6 anos atrás. 2014, 7x1, não. Tô pensando no hoje. Hoje o Miller é um jogador que já deu. Pensando Tem no nível do 36 Bayern, anos, eu acho. já deu. Já deu. Tanto que ele tá saindo, ele tá de saída. Viu? Não sei se vai jogar. Tem que ver se ele vai jogar. Foi incisivo Johnny, e levou junto. você tava cheio de dedo, com medo de falar Arrascaeta. O Eugênio fase é- O Eugênio estimulou, solta a voz e fala Arrascaeta, pronto. Arrascaeta. Pronto. Bira, concorda com eles? Ou você vota no Miller? Eu voto no Miller, mas já perdi. Bira pensa diferente. Porque o Eugênio quase aposentou o Miller. Ele não falou isso. Não sou eu, não. Ele tá se aposentando. Não, É a última. Tá se aposentando do Bayern de Munique. É que o Bayern não alto quis nível renovar ainda. com ele. É a última grande competição, é a última competição dele pelo Bayern de É que Munique. assim- Depois o que ele vai pegar, aí já vai ser em outro nível de É que futebol. assim, Diga, Bira. mas assim, o que ele vai pegar num outro nível de futebol, mas talvez seja um nível até econômico, assim, que ainda seja bem alto. Mas
O Thomas Müller, para mim, é um dos jogadores mais inteligentes que o futebol viu neste século. Jogadoraço, eu acho que ele é injustiçado, o pessoal fica falando que ele é meio perna de pau. Jamais, é um dos maiores artilheiros de Copa do Mundo, assim, para mim, jogadoraço, assim, mas mesmo no presente ele é um jogador muito útil. É impressionante como, assim, o Bayern de Munique muda muito, rejuvenesce. Sempre tem um lugar pro Müller. É impressionante. Mas assim... Agora não vai ter mais. Beleza, agora não vai ter mais. Tá falando? O Eugênio quer tirar o Müller. E olha, vai ter momento na temporada que vem que o Bayern de Munique vai falar, putz, o Müller aqui ajudava. Sabia. Agora vai complicar, hein? Coman, Luiz Araújo. Coman. Eugênio tá em dúvida. Eu tô olhando, porque assim, não sei se vai ser exatamente essa a escalação do Bayern de Munique, né? A do Flamengo, provavelmente, né? Eu também acho que o Pedro não joga. Mas vamos lá, vamos com o que tá aí. Coman, embora eu goste muito do Luiz Araújo. Eu também gosto. Cada vez mais importante no Flamengo. Não sei. Será que o Musiala vai estar... O Coman que fez o gol do título do Bayern de Munique, Tem uma não foi? surpresinha, Eugênio. Vai ter uma surpresinha ali no final, depois do Felipe Luiz. Foi o Coman que fez o gol do título do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain? Foi ele, né? Foi ele. Formado no Paris Saint-Germain, inclusive. Formado no Paris Saint-Germain, mais um francês. Foi lei do ex. É. Como tem jogador bom na França, hein? Oxi. Nossa, dá pra fazer 2 ou 3 seleções. Mas o Pedro vai ser titular? Será? Eu acho pouco provável. Eu acho que a tendência é que ele repita o que ele fez contra o Chelsea, colocando Plata mais avançado. Pode ser. Mas coloca o Pedro aí, Harry Kane. Contra o Pedro, contra o Plata, contra o Bruno Henrique. Vocês sabem, eu sou fã do Pedro, também jogador elegante, faz muitos gols. Eu até brinco, falo que é o Evair dos tempos modernos, apesar de reconhecer que o Evair jogou mais. Mas aqui com o Harry Kane... Harry Kane tem o perfume, né, Abel? É difícil, hein? O homem faz gol também, que é brincadeira, hein? Não, e dá assistência, joga. Não que o Pedro não faça isso, mas... É um nível absurdo, né? É um nível absurdo. Harry Kane é brincadeira. Muito bem. Todo mundo votou no Harry Kane, não tinha como, né? Se botaram o 13º jogador. O segundo. 12º. Porque o jogo técnico vai como 12º, né? Entendi. Bruno Henrique ou Musiala? Começando com Bira Leal. O Bruno Henrique, até acho que o Bruno Henrique é um jogador que, por exemplo, se ele começar no banco, ele é um jogador que pode entrar e desestabilizar o jogo em favor do Flamengo, assim. Qualquer que seja, assim, tipo, o Flamengo volta pro jogo, equilibra, ou desequilibra, alguma coisa assim. Ele no tem banco ou começando. É que assim, ele é um jogador que tem esse poder de transformar o Flamengo e até mudar um pouco a lógica do jogo. Mas e o Musiala tá meio baleado, né? Mas assim, jogador por jogador, o Musiala é sacanagem. Entendeu? O Musiala é sacanagem, entendeu? Destaque da seleção alemã, joga demais, Musiala. E é um dos artilheiros desse momento, porque ele jogou contra o Auckland, fez 3, né? Jogou 20 minutos, fez 3 gols. 20 minutos, fez 3 gols. Quer dizer, em 20 minutos fez mais do que todos os jogadores do Boca juntos em 90. É isso. Só isso. Eugênio, algum comentário? Eu sei que você vai votar no Musiala, mas você quer falar alguma coisa? Acho o Bruno Henrique jogadoraço, mas voto no Musiala. E aí temos 2 jovens técnicos, né? Felipe Luiz e o Vincent Kompany. E aí, Eugênio? Claro que a gente tem que entender as realidades de cada um, as possibilidades de cada um, a juventude de ambos. Eu acho que o Felipe Luiz... O Kompany fez uma brilhante temporada com o Bayern de Munique. Mas é o Bayern de Munique no campeonato alemão. Ele fez o que se espera do Bayern de Munique no campeonato alemão. Perfeito. E eu acho que o Felipe Luiz... nesse momento tem mostrado, dentro da realidade dele no Flamengo, um trabalho um pouco melhor. Um voto para Felipe Luiz. Bira. Essa daí, para mim, é a mais misteriosa, porque são 2 técnicos que, na verdade, se a gente fizesse a comparação daqui 5 anos, vai ser muito diferente a forma da gente ver. Porque são 2 técnicos que ainda vão crescer muito. Os 2 ainda são técnicos em formação. Acho que o Felipe Luiz ainda vai melhorar muito mais do que ele é hoje e o Kompany também. Acho que o próprio Felipe Luiz tem noção disso, né? O Kompany, ele já tem um pouquinho mais de rodagem, né? Já tem 2 temporadas inteiras no Burnley. A primeira muito boa, a segunda ruim e uma inteira no Bayern.
E ele forma time com personalidade, acho que é um técnico que tem realmente potencial. Mas um argumento aqui do primo aqui me pegou. A realidade de cada um. O Kompany, por exemplo, ele pega uma realidade do Burnley na segunda divisão, um trabalho brilhante, ele atropela na segunda divisão inglesa, só que ele chega na primeira divisão e ele não conseguiu se adaptar àquela realidade de primeira divisão. Ele tenta manter o time jogando daquele jeito, o time é rebaixado, muito rebaixado. Ele nem consegue competir na Premier League, porque ele não soube fazer assim, não, agora eu tenho que montar um time mais austero, um time mais equilibrado, um time para... Ele quis jogar muito faceirinho com um time sem jogador para isso na Premier League. E o Filipe Luís... Mas ele ganhou reforços? Não, mas assim... Tem um time muitas vezes que está na Série B, não tem qualidade para jogar igual na Série A. Mas o Luton Town, que é um time pior que o dele, foi para a Premier League e brigou para fugir do rebaixamento. Caiu também, mas ficou brigando até as últimas rodadas, porque resolveu jogar. Não vou me defender, vou acertar a defesa, fazer um futebol um pouco mais econômico e brigar pelo resultado. O Burnley quis jogar bonitinho e foi tomando cacetada. O Filipe Luís pega um Flamengo no meio da temporada passada, tendo que arrumar um time ali de meio de temporada, consegue ganhar um título de Copa do Brasil. Imediatamente. Eu acho que, então, assim, eu vou pro Filipe Luís, que ele mostrou capacidade de se adaptar a situações diferentes já. Então ficamos... Olha que bela... Mas o Johnny não deu voto. Não, mas eu tô com vocês. Eu votaria no Filipe Luís desculpa, também. Desculpa, o Johnny não votou? Desculpa. Não, imagina, que isso. Já estava decidido, mas eu votaria também no Filipe Luís por conta, assim, também do trabalho dele no Mundial. Foi muito corajoso nas substituições. É um técnico que tem estrela, isso eu acho muito importante, porque ele tem convicção e quando faz as alterações, elas surtem efeito no time. E se a gente fizer novamente esse cara a cara entre Filipe Luís e Kompany daqui a uns 5 anos, como o Eugênio e o Ibira falaram, eu acho que eu vou estar... falando de Filipe Luís de novo, vencendo o confronto. Ficaram 8 jogadores, é isso? 8 do Bayern de Munique e 3 do Flamengo. Vê se é isso. Entrou Varela, Léo Ortiz não, 4. E Jorginho, né? A gente 4 do Flamengo. Varela, Léo Ortiz, Jorginho é 5 de 13, e Arrascaeta, né? 4. Tá certo. 8 do Bayern, porque são 12, porque a gente colocou um reserva, né? Isso. Um 12º jogador. Então ficaram 8 do Bayern, 4 do Flamengo e o técnico do Flamengo. Olha, ficou uma formação, acho que dá para disputar alguma coisa com essa formação. Ó, Neuer, Varela, Léo Ortiz, o Jonathan Tah e o Guerreiro. Jorginho, Kimmich, Olise, Arrascaeta, Coman e Harry Kane. Tá louco. Dá para brincar, hein?